a palavra de Deus, ali em Deuteronômio capítulo 8, por falar nisso que eu quero dizer, que esse contexto que Deus nos traz nesses dias, porque as festas são cíclicas e todo ano elas se repetem, então existe um contexto trazido pelo Espírito Santo. Eu não vou ensinar sobre as festas hoje, não vou fazer isso, mas o contexto espiritual que nós estamos tem a ver com a festa. Essa festa, ela fala de um povo especial para Deus, que é o povo de Israel, que recebeu as promessas, recebeu a palavra, recebeu a forma de cultuar lá no Antigo Testamento, e recebeu também as festas proféticas. E essa última, como eu já disse aqui, tem algo muito especial, e eu queria começar dizendo que tem a ver com a nossa mensagem hoje. Oi? Deuteronômio capítulo 8. Você abre e segura aí, tá bom? O povo de Deus, vocês sabem a história, se vocês não sabem eu vou refrescar a sua memória. Ficou em um cativeiro de mais de 400 anos aonde? No Egito. E quando esses mais de 4 séculos passaram, eles se adaptaram ao Egito. Ainda que fossem escravos, eles aprenderam a comer no Egito, aprenderam muitas tradições do Egito. E quando Deus veio com mão poderosa, diz a Bíblia, e os retirou daquele lugar, Deus começou a fazer uma obra poderosíssima. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Aonde é que Deus trabalhou com o povo de Israel, vocês sabem? Alguém se arrisca a dizer? Pode falar alto aí. No deserto. Eu já comecei falando sobre isso, mas é que eu tenho que testar você um pouquinho, porque quarta-feira às vezes a gente fica meia fase, não é? Em nome de Jesus, que haja renovo sobre as nossas vidas. Que a atenção de Deus, a atenção à palavra de Deus, ao Espírito Santo profético, seja plena hoje aqui, em nome de Jesus. O povo de Israel foi um povo separado por Deus, e Deus começou a trabalhar aquele povo que tinha muitas características do Egito, por causa desses mais de 400 anos de prisão. O Egito também tem uma simbologia na Bíblia como um lugar de pecado, um lugar de aprisionamento pelo pecado, um lugar de vários deuses. Tanto é que eles adoravam vários deuses, e quando Deus mandou as 10 pragas, ele abateu a principal parte das divindades egípcias, foi abatida através das pragas. Então um Deus que é representado pelas moscas é abatido, um Deus que é representado pelas rãs é abatido. Eles adoravam o rio Nilo, politeístas, e Deus foi abatendo. Mas o problema é que quando ele tirou o povo do Egito e colocou o povo para adorá-lo, a Bíblia diz assim, quando Moisés ia diante de Faraó, falou assim: deixa o meu povo ir para que me sirva, e esse termo sirva é me adore no deserto. É um serviço de adoração no deserto. E aí você conhece a história que Deus abriu o mar, e eles passaram e foram em direção ao deserto. E no deserto começou um processo de depuração, de purificação. E enquanto eu pensava na palavra que eu ia trazer hoje, Deus começou a ministrar meu coração. Abre lá comigo, em Deuteronômio 8. Vocês já abriram, né, queridos? Todos acharam, amém? Não foram todos, né? Todos acharam, amém? Acho que agora a maioria. Eu vou ler, você acompanha. Portanto, tende cuidado de obedecerdes a todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que Yahvé sob juramento prometeu a vossos antepassados. Estava falando com Israel, e nós vamos retirar várias mensagens para nós hoje. Nós não substituímos Israel, mas o que Deus fez lá, Deus faz com a igreja hoje também. A gente só tem que entender como que Ele faz isso. Versículo 2 diz: traze sempre viva em tua memória, presta atenção,
a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Versículo 3, o negócio vai ficar mais profundo, irmão, se prepara aí. Ele te humilhou, fez com que sentisses fome, e te alimentou com um maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E aí ele continua falando, nós vamos mais um pouquinho. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco os teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, teu Deus, te educava como um pai, instrui e disciplina seu filho amado. Tenha isso no seu íntimo. E é versículo 6. Obedece, pois, aos mandamentos de Yahvé teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Amém, queridos? Põe a mão assim, ó, no teu peito. Pode parecer às vezes bobagem, mas não é. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. E ore assim comigo: Senhor meu Deus, eu quero abrir a minha alma, meus sentimentos, meus desejos, meus pensamentos, todo o meu coração, para guardar os teus mandamentos, a sua revelação. E mesmo em meio ao deserto, nós queremos te obedecer, em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto eu pensava, queridos, eu tinha uma outra mensagem no meu coração, que talvez eu ministre daqui a alguns dias, se Deus assim permitir, lá na igreja do pastor Paulo. E aí eu já estava assim: Deus, eu vou falar de ativação, né? Aquele negócio, né, pastor? Aquele negócio, ativação. Irmãos, quando o Espírito Santo enche a nossa vida, Ele ativa os dons, Ele ativa a palavra de Deus dentro de nós. A gente começa mesmo a sentir os rios de águas vivas. Isso é maravilhoso. Mas enquanto eu pensava nisso, Ele foi me atraindo novamente para o mesmo texto que eu trouxe domingo na abertura do culto aqui, Deuteronômio capítulo 8, e esses primeiros versículos, aonde revela que Deus tinha uma mensagem muito importante: não se esqueçam, tragam à memória, e não apenas isso, lá no íntimo de vocês fique marcado como é que eu conduzi vocês pelo deserto. E Deus fez isso com Israel. O que Ele fez com Israel? Ele levou Israel a um lugar de humilhação. Meu Deus do céu, pastor, será que nós vamos esvaziar igrejas, né? O pessoal gosta muito de uma palavra mais motivacional. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele tinha um trabalho muito importante a fazer, e por 40 anos Ele realizou esse trabalho, e esse trabalho começa com a palavra humilhação, humildade. E Ele começou a trabalhar para que eles se sentissem humilhados. Mas pastor, eles já não eram escravos no Egito, que é a maior humilhação. Irmãos, trazendo para a nossa vida, quando nós éramos escravos do pecado, que é coisa mais humilhante do que você se tornar escravo de uma prática que te afasta de Deus? Eu mesmo tenho vergonha de coisas que eu fazia. Eu só conto o testemunho de várias delas, porque Deus me curou e me retirou daquele lugar. Mas ainda assim, é vergonhoso a prática do pecado. Eles eram escravos do Egito. Já não era vergonha o bastante? Já não era humilhação o bastante? Não, mas Deus estava provando o coração deles, porque
porque Deus precisava de um povo quebrantado na presença dele. Uma outra coisa que ele fez foi trazer fome. Fala, puxa vida, mas que Deus que é esse? O próprio povo de Israel reclamava, e reclamava com Moisés, e reclamava muito. Era um povo que murmurava, mas reclamava. Às vezes a gente é assim, irmãos, nós somos mais parecidos com Israel do que a gente pensa, né? O que eles faziam, os anos passaram, os milênios passaram, a gente continua fazendo igualzinho. E o povo reclamava para Moisés, será que Deus nos tirou do Egito para a gente morrer aqui? Não tem comida, não tem cebola, não tem o que tinha lá, nesse deserto. E Deus não apenas permitiu, Ele conduziu o povo para esse caminho, para eles chegarem ao ponto de sentir fome. Sentir fome. Deus mexe conosco, irmãos, e Ele tem que mexer na nossa vida, e Ele tem que tocar nos nossos sentimentos, Ele tem que tocar às vezes no nosso corpo, para sacudir aquelas estruturas que foram levantadas e criadas. Pastor, Deus usa isso? Eu pensei que Deus só me prosperasse, eu pensei que Ele só me desse apartamento novo, carro da hora, do ano, da hora não, né, do ano. Eu pensei que tudo, eu conheci Jesus, agora tudo tem que dar certo na minha vida, meu negócio tem que estourar de ganhar dinheiro. Não, querido. Quando você se entrega, e como eu disse, esse era o povo escolhido por Deus, e eles clamaram, Senhor, nos liberta do Egito. Então Deus falou, então agora eu vou tirar o Egito de dentro de vocês. E a Bíblia diz assim, traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé te conduziu. Ele te humilhou, Ele fez com que sentisses fome, porque quando eles sentiram fome, Deus pôde mandar o maná e matar a sua fome. Você repara o que Deus estava fazendo? Algumas situações aconteceram na vida daquelas pessoas. Alguns dizem aproximadamente 3 milhões de pessoas saindo do Egito, talvez menos. Mas o fato é que era uma grande nação de escravos. E para Deus moldar aquelas vidas, eles precisaram sentir fome. Quando eles sentiram fome, Deus disse que mandaria o maná. A palavra de Deus era a garantia deles. Está me entendendo? Quando Deus nos leva para o deserto, é um lugar onde nós podemos aprender a depender da sua palavra. Traze sempre a memória. Como esse Deus que está conosco, mas como que Ele fez no deserto. Traz para o teu coração. E Ele te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecias. O que Deus tem para nos dar, irmãos, não é dessa terra. Não, as pessoas não podem nos dar. E a gente vem de uma realidade onde nós dependemos de coisas, de pessoas, onde nós dependemos de nós mesmos, onde nós éramos escravos de diversas situações, inclusive do pecado. Deus nos retira de todas essas realidades e mostra: a tua provisão sou eu, e essa provisão é sem precedente. Só eu que tenho para te dar. E eles tinham que levantar pelas manhãs e ir colher o maná. Ainda que fosse sim uma manifestação de uns floquinhos ali, que eles podiam colher e comer fisicamente, o que havia liberado aquele pão sobre a nação de Israel era a palavra de Deus. E Deus vai falando conosco nessa noite. Qual é o lugar onde Ele trabalha? O lugar é o deserto. Irmãos, eu vivo falando sobre isso aqui, e eu geralmente falo da mesma forma. Nós estamos em uma realidade espiritual ela é desértica. É um deserto espiritual. A Bíblia chama Israel terreno, lá em Apocalipse, de Egito. A Bíblia diz que o mundo, o sistema mundano, a Bíblia chama de Babilônia. Sabe o que isso quer dizer? Espiritualmente está morto, está mergulhado no pecado. E aí a linguagem que eu estou usando nessa noite, um deserto espiritual. E é isso que nós estamos vivendo na face da terra. Você está aqui, graças a Deus, a maioria de nós está bem inclusive de saúde. A gente pode fazer várias coisas. Graças a Deus nós temos sustento.
mas o mundo espiritual está em trevas. A Bíblia diz que jaz do maligno. Então, o que acontece? Deus usa essa realidade hostil, a realidade hostil desse mundo caído, desse mundo espiritual caído, para moldar as nossas vidas. Qual que é a grande diferença? A mesma que havia em Israel. Qual que era a diferença de Israel para as outras nações? Não era simplesmente a língua e alguns costumes. É porque eles tinham Yahvé, o Deus criador dos céus e da terra, com eles. Aquele Deus que prometeu que seria o Deus deles, era o Deus que estava com eles. Essa era a diferença. No meio desse deserto, Deus está com você. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Essa que é a diferença. Traze sempre a sua memória a maneira. Sim, foi Ele que humilhou. Sim, foi Ele que promoveu fome para que Ele mesmo pudesse saciar. Sabe, irmãos, essa fome nos leva a um lugar de a gente ter uma sensação de fragilidade. A gente percebe o quão frágil nós somos. Faz um jejum de 24 horas, você vai ver o quão frágil você é. 24 horas. Aqui em Campo Grande, agora já começou a chover de novo, mas em tempo de seca, como em alguns outros lugares aqui no Brasil, você fica algumas horas sem tomar água. Faz um jejum breve que seja de algumas horas, no seco. Você já começa a falar, meu Deus do céu, eu sou pó da terra mesmo. Entendeu? Então Deus leva eles a um lugar onde eles percebem sua fragilidade. E ao mesmo tempo onde Deus vem com uma alimentação exclusiva. E eu faço outra pergunta para você aqui nessa noite. Do que você tem se alimentado? A boca diz, a Bíblia diz, perdão, a boca de Deus diz, né? A Bíblia diz assim, a boca fala daquilo que está cheio do teu coração. A Bíblia também diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da pregação, a palavra de Deus. Do que é que nós temos nos alimentado? Você sabe que essa palavra aqui que eu estou lendo, Deus está se referindo ao maná. E Jesus lá no Novo Testamento, em João capítulo 6, ele fala, sabe, na verdade, quem deu pão para vocês no deserto não foi Moisés, porque eles tinham uma tendência a idolatrar a Moisés. Também o homem foi usado para fazer grandes sinais. Isso acontece até hoje. Se Deus usa alguém aqui, a nação evangélica, né, tende a idolatrar. Mas Jesus disse assim, não foi Moisés que deu, foi meu Pai que deu. E eu vou dizer mais para vocês, o verdadeiro pão sou eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando nós vamos entendendo em João capítulo 1 que Jesus é a palavra de Deus, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra de Deus. Quando você se alimenta dEle, Ele é o verdadeiro pão, Ele é a palavra, você se alimenta dEle, você se alimenta da palavra. É isso que enche o teu coração, e é isso que você reproduz na sua vida, amém, queridos? Como é que é então, pastor, que eu me encho? Eu uso meus sentidos para me encher. Eu uso meu corpo, eu uso os sentidos da minha alma, do meu corpo para me encher. Eu uso meus olhos, eu uso meus ouvidos para me encher. Do que é que você tem se enchido nesse dia? Eu vejo muitas vezes, irmãos, não poucas vezes, uma igreja raquítica, anêmica, porque está se alimentando mal. É como se você comesse. Irmãos, eu gosto de comer um sanduíche. Eu já falei isso, eu estou olhando para vocês, fico lembrando de vocês, né? Falei isso para os pastores. Eu gosto de comer, às vezes, um sanduíche, aqueles negócios que não faz tão bem. Mas imagina se você comesse todos os dias no fast food, todos os dias naquele sanduíche de plástico. Aquele negócio é quase de plástico. Tem uma hora que o teu organismo começa a pipocar. Espiritualmente também é assim. E Deus está dizendo, no deserto, eu tenho uma comida para você. Você vai comer da minha comida ou de quem? Irmãos, a gente come com os olhos, a gente come com os ouvidos. E existe uma bandeira que Deus me deu para levantar profética nessa terra. E eu vou continuar até quando Ele me permitir ou quando Ele me recolher. Faz diferença aquilo que eu assisto. Faz diferença aquilo que eu ouço. Quando eu vejo um irmão que não se importa com isso,
com o que ouve ou com o que vê na televisão, na internet, no celular, nas mídias, o que ele está colocando para dentro. Cara, várias vezes eu me desesperei por causa disso, sabia? Quando Jesus está trazendo um ensinamento e ele diz assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Esses dias atrás nós tivemos uma interpretação muito jóia do pastor Cris aqui. Eu gostei muito. Foi de Deus, me acrescentou. E eu quero trazer algo para vocês também. O que entra físico não contamina. O que sai espiritual contamina. Contamina quem? Quem está ouvindo. Você está me entendendo? Jesus estava ensinando assim: o senhor não vai lavar a mão, o senhor não vai fazer todo o procedimento. Nós que somos santos, fazemos isso. E aí ele está dizendo assim: vocês não estão entendendo as coisas espirituais, vocês estão misturando tudo. O que contamina não é o que entra, é o que sai. Ele estava falando assim: esses rituais, essa parte física não adianta nada se por dentro você está podre. E aí o Novo Testamento traz muito essa realidade. O que está dentro e sai é muito importante, mas como é que você coloca o que está dentro de você? Pelo que você se alimenta. E então, queridos, esse Deus no deserto, Ele estava fazendo todo esse movimento que a princípio parece estranho. Será que Ele não nos ama? Não, Ele está fazendo isso porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele faz isso porque Ele nos trata como um pai que corrige seus filhos. Ele acabou de falar isso no capítulo 8 e fala em Hebreus novamente. Um pai que corrige seus filhos. E por que a correção? Para que o filho se prepare para receber o que ele tem. Ele está dizendo ali: vocês estão sendo preparados para aquilo que eu prometi. No caso de Israel era a terra terrena aqui mesmo, lá Canaã terrena. Para nós, queridos, existe uma herança celestial preparada. Existem promessas de Deus que vão se cumprir no porvir, mas Deus precisa nos preparar aqui na terra, e precisa arrancar os carrapichos, e precisa alinhar o nosso coração. Por isso que é tempo sim, por isso que a gente passou esses dias pelo Yom Kippur. Humilhação é de Deus se humilhar, é de Deus baixar a cabeça, é de Deus se despojar. Você quer ver um louvor que sobe aos céus? É um louvor de pessoas que se despojam, de pessoas que se entregam, de pessoas que se humilham. E todo mundo que ministra louvor sabe disso. Quando você consegue chegar ao ponto de se esvaziar, Deus começa a encher, começa a te usar mais, é assim. Então nós passamos pela comemoração do dia santo de humilhação, Yom Kippur. E aí nós estamos agora preparando já estamos em meio à festa de tabernáculos, que começou domingo às 18 horas. E nós estamos no meio dela, festejando. Cara, nós estamos no deserto, mas Deus está comigo, aleluia. Tem muita pressão daqui, pressão de lá, má notícia que chega, alguém que fala algo, às vezes até uma crítica destrutiva, mas não importa, Deus está comigo. E aí, ao invés de só ficar olhando para fora, a gente olha para dentro e fala: e eu sei que Ele está arrumando algumas paradinhas aqui dentro. Eu sei que Ele está arrumando algumas coisinhas aqui dentro. Porque aquela mentalidade de escravo não pode ficar. Porque aquele amor ao Egito tem que sair, irmãos. Irmãos, tem gente que vai dar um testemunho, a pessoa começa a falar de como que ele era, ele fala com tanta paixão e amor que você tem que falar: então, obrigado, irmão, obrigado. Pode parar o seu testemunho, já deu. Ele tem orgulho do tempo que ele enchia a cara, você entendeu? Ele tem orgulho do tempo que ele saia com a mulherada. Até que ele chegue no momento de falar assim: olha, mas Jesus entrou na minha vida, ele já falou com tanta alegria de como que ele era. Sabe o que isso significa, querido? Eu não estou julgando ninguém não, só quero que você entenda, é uma ilustração aqui para você entender. O Egito não morreu dentro da pessoa. O desejo por voltar, o que Deus estava fazendo com Israel? Eu preciso arrancar esse desejo de retornar ao Egito.
Eu preciso matar esses ídolos dentro deles. Nós viemos com as pragas e derrubamos os altares e os ídolos do Egito e de Faraó e o próprio Faraó, mas dentro do meu povo tem os ídolos que precisam ser quebrados. E essa é a pior tipo de idolatria que existe. Não é aquela fora, não é a estatueta que a Bíblia proíbe ter, são os ídolos que nós construímos dentro de nós. E hoje nós estamos vivendo um tempo, eu falei, um tempo de trevas. Nesse tempo, o fôlego de vida está sendo dada à mídia virtual. Então os avatares virtuais, os ídolos virtuais, eles estão com uma força que eles não tinham antes. Eles estão praticamente com o espírito. Sabe quando o Apocalipse fala que a imagem da besta foi dada um fôlego de vida para ela enganar? Pois bem, no teu computador, no teu celular, se você não vigiar o que você acessa e como está o seu coração quando você acessa, aonde ele vai, nós começamos a idolatrar algumas coisas, algumas pessoas, alguns sistemas, alguns programas. E eu não preparei para falar disso, não. Ali onde Deus te ensina a como se alimentar nesse deserto, como Ele fez com Israel. Ele diz assim, eu vou ler novamente para a gente recobrar. Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem tu, nem teus pais conhecis. Agora é a próxima parte. Para te mostrar. Diga comigo, mostrar. Fala mais alto, mostrar. Agora diga comigo, revelação. Sabe o que você precisa passar pelo deserto? Para Deus te dar revelação. E aí tem uns irmãos que já são mais do mover, já fala, eu quero, Senhor, manda. Revelação, desce o rolo, Jeová. Aleluia. Eu já vi Deus descer no rolo. Vocês já viram, irmãos? Eu não sei se vocês já tiveram algum... Vou falar assim, bem tranquilo aqui com vocês. Eu já vi, né? Talvez alguém já tenha visto aí Deus descendo o rolo assim, ó, de revelação. Eu já vi. Às vezes você está orando por alguém, Deus mostra assim, ó, o rolo descendo. Às vezes mostra uma Bíblia sendo folheada assim, aí Deus fala no meu coração assim, no nosso coração assim, eu estou dando um monte de palavras para essa pessoa. Revelação, irmãos, amém? No deserto ele está dizendo, eu quero te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas da palavra que procede da minha boca. Isso é revelação profética. A igreja precisa de revelação, a igreja precisa de profecia. Aleluia. E eu não estou falando, irmãos, profecia. Deus anuncia o futuro, sim. Deus revela o escondido, palavra de conhecimento, sim. Deus revela como é que as pessoas precisam fazer as coisas, palavra de sabedoria, sim. Deus revela o ambiente espiritual. Deus revela quem é que está por detrás, discernimento de espírito, sim. Dons proféticos nós precisamos, amém, irmãos? Isso é para a igreja, isso é para hoje. E eu vou te dizer, é no deserto que Ele entrega. É no deserto que Ele entrega. É no deserto que Ele entrega. Ministério profético é no deserto. Aleluia, vê lá João Batista. Eu vou falar, se Deus assim permitir, um pouquinho de Elias. O mesmo Espírito que estava sobre Elias era o Espírito que estava sobre João Batista. Aonde é que João Batista foi profetizar? No deserto. Eu comecei o culto dizendo o que, queridos? Que Jesus foi levado, conduzido, em algumas versões diz impelido pelo Espírito ao deserto, porque ali Ele recebeu. Amém? Então veja só, você se converte de coração, eu estou falando aquela conversão verdadeira, você se entrega para Ele. Você entendeu a mensagem da cruz? Jesus morreu pelos meus pecados, e Ele ressuscitou, Ele vive, eu creio, você se converte, o Espírito Santo vem imediatamente fazer morada em você, amém? Imediatamente. Só que agora, Ele vai começar a te conduzir.
Todo o potencial da obra de Deus que Ele deseja fazer na sua vida está já dentro de você, mas Ele vai começar a retirar aquilo que Ele colocou dentro de você para fora. Como que Ele vai tirar, e sendo redundante, tirar para fora? Como que Ele vai fazer sair, fluir? Ele te leva para o deserto, para te provar, porque quando Ele te prova, Ele espreme você, e quando Ele espreme, sai o azeite, querida, é isso que Ele faz. É assim que Deus trabalha, não tem outra forma. Não existe outra forma. Você pode perceber que quando você está lá no começo da sua caminhada, Deus te trata como uma criancinha pequenininha. Você pode já ter tantos anos de idade, pode já ser um senhor, uma senhora, mas Ele te trata como se você fosse uma criança, porque de fato você é uma criança espiritual. Mas o tempo passa e a cobrança de Deus, no bom sentido, aumenta, porque Ele fala: ei, vamos crescer, para você poder dar. Irmãos, existem heranças celestiais e são as maiores e mais poderosas e mais maravilhosas. O que está preparado para o homem nunca subiu ao seu coração, o homem nunca ouviu. É isso que Ele preparou. Sim, é no porvir, mas existem algumas coisas que Ele já quer entregar aqui na terra, para você crescer no ministério, para você crescer na unidade, para você crescer como igreja, para você avançar, para você, irmão, existem muitas coisas que Ele quer fazer através de você. Então o que acontece? Vai para o deserto. Se Jesus foi impelido, se João Batista profetizou no deserto, esse é o lugar onde Ele vai dizer assim: eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar que você não vive só do que você come, a comida que você come física. Existe uma revelação do céu para você. Mas para mim, pastor, eu sou tão pequenino. É para os pequeninos que Ele veio. Mas eu, pastor, eu nunca consegui entender as coisas espirituais. Ótimo, então somos dois. Até hoje, irmãos, aquilo que eu consegui entender foi Ele que me deu. E a boa notícia é: vai crescendo, desenvolvendo, e vem mais. Você fala: uau, não, agora já estourou a tampa da minha cabeça, eu não vou aguentar mais esse negócio. Meu Deus, com essa revelação, que palavra, meu Deus, o Senhor está falando comigo, uau, que tremendo. Calma, espera só mais um pouquinho, continua buscando Ele, tem mais. Tem mais. A boa notícia é que tem mais. Existem pessoas, irmãos, que no passado tiveram revelações de Deus totalmente linkadas à Bíblia Sagrada, amém? É esse tipo de revelação que eu estou falando aqui. Ao Jesus da Bíblia, ao Espírito Santo que escreveu a Bíblia. E existem pessoas aqui que receberam revelações no passado e agora estão se sentindo vazias. Nesse lugar onde Ele está nos levando, Ele vai te mostrar novamente, amém? E aí sabe o que é bom? Quando Ele te mostra novamente, Ele reaviva aquilo que Ele já falou e te dá o próximo passo, amém? Esse é o Deus que nós servimos. Você quer ver só, irmãos? Se é para aplaudir, aplauda ao Senhor aí. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Existem coisas que só acontecem assim, Deus, se Ele virasse para Jesus e falasse assim: vamos embora para o deserto, e Jesus falasse: não, vamos esperar mais um pouco, está gostoso aqui no Jordão, agora que eu encontrei meu primo de novo, João Batista, né, vamos dar um tempo para esse negócio. Não, o Espírito Santo se moveu dentro dele, e Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Nós profetizamos essa noite. Ele vai te incomodar tanto que você não vai aguentar. Vai, tá bom, eu vou. E aí você vai para o joelho, você vai para a presença, você vai para o violão, sei lá o que você vai usar. Você vai para Ele, você vai buscar com todo o teu ser, com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você vai para Ele, você vai para Ele. E ali Ele vai te encher. Ele vai te encher e vai resgatar as palavras antigas que Ele ministrou na sua vida. Aquilo que foi Deus que disse não passará. Aquilo que foi Deus que disse não passará.
Nesse processo, irmãos, aquelas coisas que são meramente nossas da carne, que são do Egito, que são engano, vão cair por terra. Porque quando você fica no estreito, quando a coisa estreita, quando o caminho estreita, quando a fome chega, quando a humilhação vem, só sobra Jesus na tua vida. Ah, irmãos. Então vamos combinar um negócio, o seguinte aqui, pela fé, não vamos ter medo de sermos conduzidos no deserto, ao deserto, no deserto. Querido, ninguém aqui, olha, eu seria hipócrita se eu dissesse assim, tudo que eu quero é estar em um deserto onde não, né, irmão? Mas pela fé, se eu sei que Ele não apenas é comigo, não é genérico, Ele vai me revelar coisas lá no deserto. Ele vai me preparar para o ministério no deserto. Jesus foi se preparar, você sabia? Ele sendo filho de Deus foi se preparar. Ele pelejou contra Satanás lá. Ele aprendeu a usar a espada do Espírito lá. Então às vezes, infelizmente, querido, eu tenho que te dar essa notícia. Você vai ter colisão face a face com os capeta. Se você é de Jesus de fato, não tem como não ter guerra. É guerra. Eu vivo falando isso. Eu falo, gente, ensino meu filho, né? Eu sei que garoto, criança, menino, gosta de brincar às vezes mais bruto, e faz parte de ser um menino. E eu não tiro isso dele de forma alguma. Mas eu falo, não é para ficar brincando de bater, de luta, de briga. Alivia aí, cara, não vai dar certo isso aí. E eu ensino, procuro ensinar, que a verdadeira luta e guerra que nós temos que ter é na oração, na intercessão, no jejum, na adoração, amém, irmãos? Porque as nossas armas não são terrenas, não são carnais, a Bíblia diz. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, a Bíblia diz. Então se de repente o teu filho for se tornar um policial, com certeza ele vai ter que aprender algumas coisas. Os militares têm que aprender, né, pastor? Mas aí Deus está instituindo uma autoridade, então ele vai ter que aprender também na parte física. Mas entenda o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Muitos crentes estão fisicamente firmes e fortes e fazendo um monte de coisa e atrofiados na batalha espiritual. Nós precisamos exercitar, irmãos, e nesse deserto Deus nos ensina a como nos tornar um verdadeiro exército celestial na terra. Isso que é maravilhoso, é no deserto que os anjos vêm servir, é no deserto que você conhece o sobrenatural de Deus e anda no sobrenatural de Deus. E aí vamos comigo então. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vem nesse lugar, Senhor, enquanto adoramos Teu nome. Não precisamos de um som perfeito aqui. Nós não precisamos de nada, nós precisamos dEle. Ainda que eu queira um som perfeito. A gente está crescendo aqui, junto com a equipe do som, com o pessoal. Diz assim lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1 em diante. Nós vamos ler só 7 versículos. Diz assim: e Elias o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo quanto vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Rapaz, a Bíblia diz que ele era um homem como nós, mas ele, cheio do Espírito Santo, ele declarou um negócio doido.
E Deus cumpriu. Depois disso veio a palavra de Yahvé. Depois disso a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui e vai para o leste, refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Olha Deus mandando o profeta para um lugar que não é bom. Olha o deserto aí de novo. Vocês estão entendendo, irmãos? O Espírito Santo vem e fala para Elias. Não, ele não devia chegar e falar: uau, parabéns, você conseguiu, cara. Você profetizou. E essa nação cheia de idolatria. Israel estava cheio de idolatria. Acabe era o símbolo de um governo corrompido, corrupto, terrível. Ele se casou com a filha de Baal, uma sacerdotisa do inferno. É sério. Jezabel, pensa, a pior mulher que ele podia achar. A Bíblia diz que ele tinha feito mal, mas ele fez pior do que todos os reis, porque ele casou com ela. Acabe era terrível, Israel estava afundado, arruinado espiritualmente. Elias se levanta e profetiza, mas o Espírito Santo não vem elogiar a sua profecia. Ele vem e fala: ó, bora que você tem que ir para um lugar difícil agora. Se retira. Quando é Deus que te leva, não tem problema, querida, amém? Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo? Tem irmãos aqui que Deus conduziu você para uma situação difícil. Se foi Deus que te conduziu, Ele está contigo. Se Ele está contigo e Ele está contigo, não se preocupa. A Bíblia diz assim, ó, versículo 4, lá nesse lugar a leste do Jordão: beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. E tem gente que ainda duvida que Deus é que trouxe os animais até a arca de Noé, não é verdade? Ele deu ordem aos corvos. Quem que pode falar com o corvo, com os animais? Deus pode. Eu acredito inclusive que Adão tinha um lance aí, mas depois a gente conversa sobre isso. Ele falou: vai, que eu já dei ordem aos corvos e eles vão te alimentar. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Você está vendo que debaixo da palavra tem garantia. Fala comigo: debaixo da palavra tem garantia. Eu vou entrar debaixo da palavra profética, revelada, bíblica. Se você estiver debaixo da palavra, Deus garante. Irmão, debaixo da palavra: ai pastor, mas e se acontecer alguma coisa? E se der errado? E se vierem me apedrejar? Ué, a Bíblia diz que Estevão estava ali, firme no Senhor, pregando a palavra de Deus com todo o seu coração. Ele pregou do Antigo para o Novo Testamento assim, ó, brilhantemente. O pessoal pegou na pedra e começou a apedrejar. Enquanto eles apedrejavam, fala: ai, foi derrotado. Pobre jovem, meu Deus, coitadinho, coisa nenhuma. A Bíblia diz que ele viu os céus abertos e Jesus em pé para recebê-lo. 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 Então, aos olhos de quem apedrejava, aí, tá vendo? Morreu, falava desse Jesus. Mas o que ele alcançou, irmãos, foi maravilhoso e tremendo. Jesus se levantou para recebê-lo. Eu não sei quantos de nós, e se é que algum de nós aqui vai ter isso. Imagina quem que vai te receber lá. Tem gente que fica querendo encontrar aquela pessoa que morreu com Jesus e foi primeiro, não é verdade? E não é errado, não tem nada de errado você querer encontrar essa pessoa que morreu com Jesus lá. Mas imagina se o próprio dono do céu te receber. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Por isso que às vezes eu entendo por que o pastor Franklin canta aqueles. Às vezes o Edu também dá aquelas rasgadas. Quebra tudo e vem. Porque tem momentos, irmão, que a gente não aguenta. A gente não aguenta a realidade da presença de Deus em meio ao deserto. E ali estava Elias. Ele partiu e fez conforme a palavra e foi morar perto
do riacho de Querite ao leste do Jordão. Imagina, Deus falou assim, ó, você vai ter alimento, mas eu não vi Deus falando, e aí, ó, eu vou te dar você vai ficar no hotel 5 estrelas, entendeu? Vai ficar tudo bem para você. Não. O negócio é o seguinte, vai. Deus não falou isso com Abraão também? Sai da tua terra. Mas está tudo bem aqui, Senhor. Não, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Nesse caso ele mostrou, mas ele falou que ia dar comida. E o profeta não era besta nem nada, foi debaixo da palavra. Chegou lá, ele se virou, irmãos. Ele se virou em algumas coisas. Mas não é que os corvos, versículo 6, lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Aquilo que ele profetizou, aconteceu. O que aconteceu? Veio seca. A seca foi tão forte que secou o ribeiro. Quando Deus usa você no meio desse processo todo, você também está naquele ambiente que foi profetizado, amém, irmãos? Enquanto Jesus não te recolher, existem coisas que você chegou lá na tua família, lá na tua parentela, e Deus, você sabe que foi Ele, te usou para dizer, e você chegou naquela bela noite de Natal, que geralmente o pessoal, né? Né? Desculpa aqui o sarcasmo, irmãos, mas não é verdade? O pessoal fica de pé redondo, não precisa editar não, depois vocês... E a pessoa já está alegre demais, passando da conta, fala o que não deve, tudo, mas aí Deus enche a gente do Espírito e a gente vem e lança uma palavra, não é verdade? E aí, irmãos, às vezes, eu não estou falando para você brigar com a sua família, tá bom? Vou falar uma palavra de Deus. Aquela palavra começa a mexer na família e atinge você também. Sabe por quê? Porque você está num ambiente que foi profetizado. Você continua aqui na terra. O deserto eu falei que é espiritual, mas nós somos seres físicos e espirituais vivendo nesse mundo. Quando nós estamos aqui, ó, nós sofremos às vezes, irmãos, o dano daquilo que estamos ministrando. Se você vive pela palavra, você tem que aguentar o tranco, amém, queridos? Se você vive pela palavra, aguenta o tranco. Irmãos, existem coisas que eu não preciso mais falar, eu só preciso manter o testemunho do meu posicionamento. Eu não preciso mais abrir minha boca. As pessoas estão me cuidando. Será que ele vai vacilar? Os anos passaram, será que ele vai desistir? Os anos passaram, será que ele vai largar a mão? Isso é coisa sua, da sua mocidade. Depois você larga esse Jesus aí. Eu não vou largar de jeito nenhum, querido. Eu não estou falando isso para me exaltar. Eu estou dizendo o seguinte: nesse ambiente difícil, Deus se manifesta. E aonde Deus se manifesta, nós cantamos aqui, no caso do monte, aonde Ele se manifesta, Ele altera as coisas, Ele altera as pessoas, Ele altera você. E você fala da parte dEle porque Ele te mostra, Ele revela. Eu vou mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da minha boca. Ele revela. E aí o que acontece lá? Você abre a sua boca, a trombeta de Deus, chofar de Deus, e libera. Quando você libera, as coisas começam a mexer, irmão. E você está ali no contexto. Nem sempre você vai poder ser retirado do contexto. Mas entenda, quando Elias obedeceu a Deus e foi debaixo de uma palavra, Deus cuidou dele lá naquele lugar, deu pão, deu carne, deu o sustento que ele precisava. E quando acabou a água, Deus ainda levantou a viúva para sustentar. Sabe aquela que não podia, Deus levantou para sustentar. Sabe de onde que vem o nosso socorro, irmãos? De onde você menos espera. Meu Deus, né? Que negócio maluco é esse? Então, ele liberou um decreto, um juízo no versículo 1. Deus ordenou que ele fosse a leste do Jordão. Ele recebeu o sustento natural pela palavra sobrenatural de Deus. Ele recebeu. Foi natural o sustento dele, mas veio por uma palavra do mundo espiritual. Irmão, você sabia que o que Deus fala não cai por terra jamais? É, pastor?
Jesus falou, as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. Passarão céus e terra, as minhas palavras não passarão. Aí a gente pensa assim, tipo assim, a pregação dele o que ele, aquilo que Deus liberou, não cai por terra, jamais. Aquilo que Deus falou desde o seu trono, desde Jesus dizendo, eis-me aqui, eu vou fazer segundo a tua vontade, Senhor, me preparou um corpo de carne e osso, para eu estar na terra, lá em Hebreus está escrito sobre isso, todas as coisas que Deus liberou no céu, sobre a terra, não caíram, não expiraram, não envelheceram. Por isso que quando você entra no ambiente onde Deus está ministrando, você acessa essas palavras, você acessa o poder de Deus, você acessa a palavra viva profética. Sabe o que você precisa no deserto? Você não precisa de codornizes, você não precisa da cebola do Egito, você não precisa de conforto, você precisa da palavra viva liberada sobre você. É isso que você precisa, é isso que eu preciso. Mas para a gente perceber isso, Deus vai ter que dar uma espremidinha. Ele tem que dar uma espremidinha, irmãos, porque na carne a gente precisa ser provado. E cada um de um jeito. Cada um de um jeito. Não tem como você julgar. É muito difícil de julgar. Para aquela pessoa falar, mas isso que ele está passando é fácil, poxa vida. Fácil para você e para ele. Não é verdade? Só vai lá e fala a verdade logo. Aí a pessoa está... O emprego dela custa a verdade que ela vai falar. Para ele está sendo difícil chegar lá e falar. Ele vai, mas Deus vai dar uma apertadinha para ele conseguir. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Ele vai dar uma estreitadinha para te ajudar, porque Ele é bom, porque Ele é Pai. Você já pegou seu filho e corrigiu? Vamos voltar nesse exemplo. Existem coisas que tem que doer um pouquinho na correção, para o seu filho entender. Mas sempre é por amor. Sempre é por amor. Sempre é para fazer ele chegar lá. Sempre é para fazer ele cumprir. Não é verdade, irmãos? Quantos têm filhos aqui? Quando você faz algo, você ama seu filho, você faz algo em direção a ele, nem sempre a gente acerta, né? Mas quando você faz, você fala, não, cara, eu estou fazendo, eu sei que é certo. A gente faz porque a gente quer que ele atinja o objetivo. E a Bíblia diz que o principal objetivo é você levar teu filho a Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Você não está sozinho no deserto. Eu estou falando com você nessa noite, mas você não está sozinho. Eu estou com você lá. Você não está sozinho. Existem pessoas que Deus colocou debaixo de você. E não é debaixo para você pisar, não. É debaixo dos seus cuidados. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Esse ambiente de glória. Esse ambiente de glória no deserto. Você vai ministrar outras pessoas. Você vai ajudar pessoas na caminhada. Você vai ajudar pessoas na caminhada. Vai ajudar a atravessar o período de deserto. Para Israel foi 40 anos. Para Jesus foi 40 dias. Eu não sei quantos serão para nós. Mas o fato é que nós estamos num caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. É um caminho em meio ao deserto. É um caminho por cima das águas. É o caminho para o Santo dos Santos. Aleluia. Aleluia. E ali estava Elias, que recebeu sustento, que fez de tudo para obedecer a palavra, e que recebeu a garantia da palavra de Deus quando foi alimentada pelos corvos. O que Deus disse, Deus assinou embaixo, Deus cumpriu. Amém, queridas? Se tiver alguma profetada que foi dada na tua vida, já ouviu esse termo? Uma falsa profecia, uma palavra da carne, em nome de Jesus vai cair por terra. Deus vai mostrar o que Ele realmente falou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que o louvor subisse aqui. Enquanto isso eu vou dizer uns negócios, algumas coisas para você. Alinhe o seu chamado. Deus está te chamando nessa noite para andar com Ele no deserto. Quem é que está te conduzindo? Pare para pensar. Na caminhada que você teve até agora, quem está conduzindo você? Aonde você se encontra? Você está no deserto porque Deus te levou? Porque existem confusões que a gente se mete por conta própria, viu? Tá? Nós não podemos esquecer disso. Existem coisas que nós fazemos e colhemos as consequências, né? Mas volta aqui ao pensamento central dessa noite.
Você está deixando Deus te levar para o deserto que Ele preparou para se revelar a você lá. Seja qual for o motivo, quem te levou, onde você está, tem algo no teu coração. O que você mais precisa, o que eu mais preciso, o que nós mais precisamos é da presença dEle. Irmãos, quando a gente está num funeral, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Quando Deus te leva para ministrar a pessoas e alguém passou dessa vida para outra vida. Qual que é a diferença? A diferença é que Deus, a pessoa serviu, e a diferença é que Deus, você serve. Porque nós somos seres humanos como todos os outros. O sol nasce sobre as nossas cabeças assim como nasce no mundo inteiro. Vocês estão entendendo? Todo mundo precisa respirar para viver. Todo mundo precisa comer para viver, né? Você precisa receber seu salário, usar bem seu dinheiro. Todas essas coisas são lícitas, são boas. Inclusive, Deus fez todas elas. Mas a minha pergunta permanece para você nessa noite. Você está sendo conduzido por Deus? Deus te levou para algum lugar? Você está conhecendo um deserto de Deus? Então, é um tempo de alinhamento. Eu queria convidar você a se levantar, se você puder. Eu sei que a gente tem ainda algum tempinho aqui. Diante de uma palavra dessa, eu queria que você colocasse seu coração. Queria que você colocasse seu coração. O Espírito Santo não é insensível. Ele não é insensível aos nossos sofrimentos. Ele é sensível. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se entristece com facilidade, ele tem uma sensibilidade. Do nosso Deus triuno, o Espírito Santo talvez seja o mais sensível. Eu não sei se é correto falar isso, mas é porque a Bíblia revela que ele não entristeçais o Espírito Santo. Então, Ele que está aqui hoje, Ele é sensível, Ele sabe da tua luta. Por isso que tantas vezes Ele veio na sua vida e te presenteou, te levantou, te fortaleceu, usou alguém para falar com você, falou direto com você, usou sonhos para você. Algumas vezes Ele mexeu na sua vida financeira, Ele te presenteou. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Mas querido, o que Ele faz vai além disso. Mesmo em situações adversas, mesmo em coisas contrárias que acontecem na nossa vida, não quer dizer que Deus parou de ouvir, parou de fazer. Ele está trabalhando. Todas essas coisas estão cooperando, estão concorrendo para o seu bem. Todas elas estão trabalhando a seu favor. Então eu vou chegar nesse ponto. Se você se meteu em um deserto, fez besteira e entrou nesse lugar de consequência, ou se Deus te levou, te conduziu como a Elias, como ao povo de Israel, como a Jesus ao deserto, não importa, querido. Ouça o chamado do Senhor, alinhe seu coração, se ofereça a Deus e fala: Deus, eu quero ser governado pelo Senhor no deserto. E o pastor falou que o Senhor fala naquele lugar. Me leva, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o Senhor.